Não, pessoal, estou gravando a reunião. Se alguém tiver alguma coisa contra, por favor, se pronuncie. Eu vou apresentar aqui minha tela antes de voltar para o assunto. Eu queria falar com vocês, com quem não estava no início da aula. Vocês estão vendo minha tela do cigarro, então? Sim. Estou vendo sim, professor. Pronto. Aline, Arthur, Cláudio e Maria Regilena. Alguém está aí dos 4? Eu, professora Regilene, estou aqui. Você está sem grupo, querida? Não. O grupo Quem é seu grupo? Aline. É eu, Aline e outro menino. Eu vou olhar aqui o nome dele que eu esqueci agora. Só um momento. Professora, foi porque a gente esqueceu de mandar o nosso grupo. Perdão. Certo, eu vou formar aqui porque já vai iniciar as tarefas. Aí vocês precisam ter acesso pelo grupo. Pronto, professora. O que está com a gente é Arthur. Cláudio Rafael, tá no grupo de alguém, pessoal? Por favor. Pronto, então, quando ele falar na aula, aí eu vou pedir para ele entrar em um desses grupos que tem 2 ou 3 pessoas, tá certo? Porque não dá mais para entrar nesses que tem 4 pessoas, não. E também não dá para ficar sozinho, não, nessa disciplina. Caso ele queira, viu, professora? Aí a senhora pode colocar ele no da gente. Pronto, eu vou esperar ele entrar em contato comigo, então. Eu vou parar aqui de apresentar essa tela e vou voltar para o slide da aula. Eu vou colocar na planilha do Cube. Quando vocês estiverem vendo, por favor, avisem. Estou vendo já. Essa aqui é de fevereiro. Agora eu não estou vendo onde é que diz qual é o estado, porque eu abri as 3. A de janeiro é que é a de Rio Grande do Norte. Parar de apresentar essa e voltar na do Rio Grande do Norte.
No finalzinho da página, professora, tem o Sim, estado. no início lá em cima, eu tô vendo agora, Sindusco com RN aqui, ó, pessoal, estão vendo? Onde o meu mouse está passando. Pronto, eu tô no Sindusco do RN, aí a gente vai compor o preço por estimativa preliminar de custo para a residência do exemplo aqui, com 65 metros quadrados padrão normal. Aí eu queria que vocês me ajudassem a fazer o enquadramento aqui, por gentileza. Ela é padrão residencial, comercial, ou galpão industrial, ou residência popular? Você tem como repetir a pergunta? A gente pegou um exemplo daqui da sala, certo? Um colega nos deu do projeto dele. É uma residência unifamiliar, ela tem 65 metros quadrados. Aí eu quero fazer o enquadramento pelo método do CUB, que é o método da estimativa preliminar de custos, certo? Que não vai ser preciso, mas que vocês vão ver que se é uma construção convencional, vai ser bem perto do que vai ser no final da execução, do valor da obra. E aí eu queria que vocês me ajudassem a fazer o enquadramento. Aqui a gente tem aqui, ó, projetos padrão residencial, projetos padrão comercial de área livre, comercial salas e lojas, projetos galpão industrial e residência popular, de 1 quarto. Vocês acham que essa residência é qual? Padrão normal. Mas é o R1, que? Residencial, comercial ou galpão industrial? residencial. Residencial. Aí pronto, a gente esquece esses aqui por enquanto. Se ela é residencial, ela é padrão baixo, normal ou padrão alto? Como disseram que tinha alguns materiais bons, podia ser normal, porque pelo tamanho só seria um padrão baixo, né? É pela quantidade de quartos, né? Que é só 1 quarto, seria padrão baixo. Mas como tem um método de acabamento com os materiais de primeira qualidade, a gente vai levar ela para padrão normal. Ela não pode ser padrão alto, porque ela tem apenas 1 quarto. Certo? Mas aí eu vou abrir aqui o manual do CUB para vocês verem o que é que classifica, que essa cartilha aqui eu vou querer que vocês leiam ela no final de semana, certo? Para vocês verem o que é que classifica ela como padrão normal, padrão alto, ou padrão popular, ou padrão baixo. Ó, cartilha do CUB, eu estou abrindo aqui, aí já eu compartilho a parte da cartilha. Para compartilhar aquela da planilha e vou compartilhar da cartilha. Então, para vocês ficarem fera nesse assunto de hoje, do método do CUB, é importante que vocês leiam essa cartilha do CUB, certo? Ok. Está compartilhando. Pronto. Vocês estão vendo já, não é? Estão vendo, pessoal? Sim, professor. Sim. Pronto, essa cartilha ela está lá naquele mesmo site do CEBIC, onde a planilha do CUB ela é publicada todo mês e atualizada. E aí ela vai fazer o que? Ela vai delimitar cada padrão de cada tipo de edificação. Se você ficar em dúvida qual o padrão da sua casa para fazer uma estimativa preliminar de custo, aí você vai vir aqui e vai fazer uma consulta. Eu estou chegando já na planilha que eu quero mostrar para vocês.
Aqui conta a história da criação do clube, certo? A origem. E eu não vou ler, claro. Quem vão ler são vocês. Fala sobre o que é a NBR trata. Aí fala sobre os padrões, o que é cada coisa dessa. Ó, vou dizer aqui para vocês que isso é importante. Pronto, aqui ele vai lhe dizer que tem os padrões, né, para residencial, para comercial, para galpão industrial, aí vai dizer R1, PP4, R8, PIS, aí R1, PP4, R8, R16, aí padrão alto, R1, R8, R16. Então, o que é isso? R1 é quando você tem apenas um pavimento. PP4 é quando é edificação padrão popular até 4 pavimentos. Aí R8, eu estou lendo aqui no padrão baixo, certo? R8, até 8 pavimentos. PIS é de interesse social, é aquelas edificações que são feitas para doar para as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social. Aí vem para o padrão normal, aí da mesma forma, o padrão normal vai até R16, que são 16 pavimentos. Aí, se for mais de 16 pavimentos, não é aconselhável que você faça uma estimativa preliminar de custo, mas você pode fazer utilizando o valor de R16. Aí, padrão alto da mesma forma, R1, R8, R16. Ah, professora, mas minha casa é padrão alto, eu vou construir ela no Alphaville, ela é padrão alto e ela tem 3 pavimentos. Eu coloco em qual padrão desse padrão alto aqui? R1, R8 ou R16? O que é que vocês acham? Essa casa deles é R1, que é só um pavimento. Certo, mas a do exemplo que eu estou dizendo agora, se for uma casa do Alphaville de 3 pavimentos, é R1, R8 ou R16? Sim, é 8. R8, certo, perfeito. Aí aqui ele vai fazer a outra classificação, que é padrão. Professor, esse valor Socorro. é só de material, é? Não, é tudo, é mão de obra, material e equipamento. Não, É, mas, é o metro quadrado pronto, pintado, entregue para o morador. certo, aí não inclui também preço do lote, né? Não, inclui não, preço do lote não. Pronto, padrão comercial. Você vai ter comercial de andares livres e comercial de salas e lojas. A principal diferença é o quê? É quando você tem divisórias no seu ambiente. Então, se você tem uma concessionária de carro, por exemplo, geralmente a concessionária é como? É um galpão bem grande assim, com showroom, e tem um escritóriozinho do dono e pronto. Aí você acha que ela é comercial andar livre ou comercial sala e loja? Andar livre. Andar livre. Aí se você tem o shopping de Pau dos Ferros, que tem várias lojinhas dentro, você acha que ela é comercial andar livre ou comercial salas e lojas? Salas e lojas. Pronto. Uma dúvida. Se, por exemplo, no anterior, que era 3 pavimentos a residência, mas foi colocado R8, a discrepância não fica muito grande, não? Fica não, porque ele explica aqui nessa cartilha, porque quando você começa a evoluir na sua estrutura, o valor para até 8 pavimentos de um metro cúbico de concreto, por exemplo, não muda. O valor do aço não vai mudar tanto entre os pavimentos. Entendeu? Aí ele faz essa estima, por isso que ele distingue até 8, entre 8 e 16. E a partir de 16 ele nem recomenda fazer estimativa, porque aí vai partir para superestruturas. É muito robustas, não é? E se fosse 2 pavimentos, ainda era R8?
Ainda assim era R8. Pronto, aí o próximo item é galpão industrial e residência popular de 1 quarto. 1 quarto é aquelas casas de governo, geralmente, que são geralmente térreas e eles entregam às pessoas que também estão em condição de vulnerabilidade social e também é construída geralmente pelo programa Minha Casa Minha Vida. Essa residência popular de 1 quarto você vai utilizar nessas condições. E o galpão industrial está muito em uso hoje, porque vocês vão ver já já na planilha que ele sai praticamente pela metade do preço de que se você for construir com métodos convencionais construtivos, tipo de concreto armado. Então, esse galpão industrial que ele fala é aquele galpão que é construído utilizando estruturas pré-fabricadas que vêm das indústrias de pré-moldados, aquelas vigas Gerber, aqueles consoles, as próprias fundações. Aí, por esse motivo, ele fica mais barato, porque o material já vem todo pronto, a montagem é muito rápida, praticamente não tem desperdício, então, gerando uma celeridade no processo, e é isso aí que a gente chama de construção enxuta. Então, por isso que hoje vocês vão ver vários galpões para garagem, atacarejo, principalmente quando é andar livre, o pessoal está optando por construir pelo método galpão industrial do que pelo método comercial andar livre, porque ele sai quase a metade do valor, por causa da construção, um método que a gente chama de construção enxuta, por causa apesar de ser uma obra mais tecnológica, de ser toda feita a locação com topografia, de utilizar maquinários pesados, guindastes, de utilizar a estação total, teodolito, nível, essa construção, ela ainda consegue sair quase a metade do preço do que se você for usar esse CAL, que é comercial andar livre. Então, ele está sendo muito utilizado hoje, principalmente para obras de atacarejo, para obras que podem ficar o andar todo livre, que não tem muitas divisórias. Então, o pessoal está recomendando. E aí, o motivo é exatamente esse, a questão da construção enxuta e do não desperdício nesse tipo de obra, certo, pessoal? Então, para vocês que estão saindo da academia, é importante que vocês tenham essa visão de economicidade para que o seu cliente ele não pague mais caro, certo? E aí, pessoal, como é que ele distingue os padrões de acabamento? Aqui vocês estão vendo nessa planilha, padrão alto, normal e baixo, para edificação residencial. Aí ele começa falando de cada coisa, de cada item da sua edificação, de cada metodologia construtiva. Por exemplo, as portas externas e internas sociais. Para padrão alto, ele recomenda madeira maciça, lisa encerada, batente e guarnição de madeira paraceira. Para padrão normal, ele recomenda madeira compensada lisa, com 3,5 centímetros de espessura, pintura, esmalte acetinado fosco, batente e guarnição de madeira para pintura esmalte. E para padrão baixo, ele recomenda madeira semi-oca, com 3,5 centímetros de espessura, sem pintura de acabamento, batente de ferro para pintura esmalte. É tipo aquelas casinhas populares mesmo. E aí, assim, ele vai fazendo a distinção. Por exemplo, pisos e rodapés. Deixa eu ver aqui essa planilha, o início dela. Aqui, já passou para... Pronto. Deixa eu voltar aqui nessa anterior. Revestimento externo de fachada principal.
Para padrão alto, chapisco, massa única, pastilha vitrificada. Ele dá os exemplos que faz elevar o tipo de padrão da edificação. Aí, para padrão normal, chapisco ou massa única, textura acrílica ou cerâmica 10 por 10, em 35% da fachada. Se passar 35%, já sai do padrão normal. Aí, padrão baixo, chapisco com pintura em massa única e tinta à base de PVA. Então, assim, cobertura, por exemplo, telhado com madeiramento. Para padrão alto, chapa ondulada de fibrocimento 6 milímetros com estrutura de madeira. E aí, pessoal, você vê que ele coloca a mesma especificação, mas o que é diferente aqui nesse tipo de cobertura são duas coisas que vão distinguir. É o tipo de telha que você utiliza, que ele dá o exemplo daquela telha de fibrocimento de 6 milímetros. Mas vocês vão ver que dificilmente em edificação de padrão alto você vai utilizar esse tipo de telha, principalmente se for aparente. Se utiliza muito atualmente aquelas telhas duplas, né? Que são já acetinadas, são pintadas. Mas a outra coisa que é fator primordial em distinguir uma cobertura de padrão alto de uma cobertura de padrão normal e baixo é o tipo de madeira utilizado. Por exemplo, numa cobertura de padrão alto, utiliza-se uma madeira de primeira qualidade que seja resistência principalmente a infestações de cupim. Então, geralmente, numa cobertura de padrão alto, a gente vai utilizar pelo menos maçaranduba. Aí já na cobertura de padrão normal e de padrão baixo, geralmente o pessoal utiliza madeira mista, o que é quase a metade do preço do valor da madeira de primeira qualidade, certo? Então, pinturas de tetos, por exemplo, sala, quarto, quarto de empregada e circulação. Na edificação de padrão alto, você pinta com tinta acrílica e em massa com massa corrida. Na de padrão baixo e normal, você pinta com tinta base PVA sobre a massa corrida. Padrão normal. Já na de padrão baixo, você apenas pinta, não emassa a sua parede. Então, se você não faz o emassamento, a parede ela não fica lisinha. Então, aí o valor que você economiza no emassamento, né, você vai utilizar numa outra coisa na edificação de padrão baixo. Então, são esses critérios aqui, pessoal, que vocês têm que irem observando para poder distinguir qual é o padrão da edificação de vocês. Eu vou parar de apresentar essa planilha e agora eu vou voltar para planilha do CUB do Rio Grande do Norte. Professor, uma pergunta. Tem esse método construtivo com estrutura pré-fabricada de galpão industrial? Sim. Tem esse mesmo método construtivo que não seja só para galpão, que dê para fazer uma tipologia que pareça de edifícios comuns, que tenha pedreito convencional, umas vigas de formato convencional e tudo mais? Pronto. Pablo, é muito utilizado também para edifício de pequeno porte, esse método. Você vai ver que um prédiozinho de até 4 pavimentos, e aí, pessoal, ele delimita no 4, a questão de 4 ou a mais de 4, porque a partir de 4 pavimentos precisa de elevador, de acordo com o plano diretor da cidade, pelo menos de Mossoró. O que acontece? Por que não se recomenda muito, apesar de ser um método mais barato para a edificação habitacional residencial? Porque ficam as estruturas, geralmente as estruturas pré-moldadas, elas são mais robustas, são mais largas.
Aí o que é que acontece? Ficam aqueles cantos aparentes entre os pilares. Você vai chegar no quarto, aí você vai ver aquele pedacinho sobrando, o canto não fica formando um ângulo de 90 graus. Aí por isso que, porque o que é que acontece? Quando você está construindo uma estrutura vertical, você vai fazendo a redução da sua estrutura, né, de acordo com cada pavimento. Aí, e vai adequando, né, para a estética ficar boa. Vocês que são da arquitetura se preocupam bastante com isso. Os engenheiros, eles não têm muita preocupação com a estética, não, mas os arquitetos têm. Para não ficar esses cantos aparentes dentro das casas, sabe? Dentro dos ambientes. Aí, quando você constrói com a estrutura pré-moldada, você já encomenda o pilar, você não tem como emendar 2 pilares. Você já encomenda o pilar da altura que vai ser o seu prédio. Aí, aquele pilar, ele já vai vir com a espessura tal, certo? Com a área tal. Então, não vai ter a redução da estrutura, na medida que os pavimentos forem subindo e as cargas diminuindo. E aí vai ficar bastante estruturas aparentes. Mas tem prédios, eu inclusive visitei algumas obras, prédios pequenos, de até 4 pavimentos, que o pessoal utiliza esse método de galpão industrial, porque ele sai bem mais em conta. E realmente, pelo preço que se paga, eles descartam a questão da estética, ou fazem um shaft e bota tubulação passando, dá um jeito lá na arquitetura, ou faz como se fosse um detalhe aí para colocar um móvel dentro do ambiente, entendeu? Você sabe que, graças a Deus, na engenharia, na construção civil, a gente pode fazer qualquer coisa. Quem modifica o ambiente é a visão de quem está projetando, né? Então, pode sim utilizar esse método para fazer edificação residencial, viu, Pablo? Certo. É porque eu pensei que talvez tivesse produtos que no mercado que fossem mais adequados, que se adequassem aos formatos, tipo, parecendo uns pilares e vigas normais. Eles vêm como pilares e vigas normais. Na verdade, pessoal, a indústria de pré-moldados, ela trabalha assim. Você vai construir, seja o que for, de pré-moldado, de material pré-fabricado, aí você vai chegar lá na Mossoró Pré-Moldados, por exemplo, que é uma indústria daqui de Mossoró. Aí vai levar o projeto dizendo, eu quero X pilares ou X consoles, com área tal, sendo as espessuras X por X, X vigas retas, aí você pode escolher viga reta, viga Gerber, X lajes protendidas, certo? Aí você leva o projeto e eles fabricam do jeito que você quiser. Aí, mas a grande questão é que ela não tem como se adequar. Se um dia, para diminuir a esbeltez, né, diminuir a espessura da estrutura na medida que a carga vai diminuindo, né, que os pavimentos vão subindo. Como a gente faz essa redução de estrutura de acordo com o aumento dos andares, né? Sendo que as de baixo são mais robustas e as de cima são menos robustas. Se um dia vocês vierem aqui em Mossoró, na UFESA, aqui a gente tem um prédio que ele foi totalmente construído por esse método de galpão industrial, que é o prédio das engenharias daqui. Ele tem 3 pavimentos, sendo que ele foi totalmente construído utilizando consoles pré-fabricados, vigas pré-fabricadas, fundações pré-fabricadas e lajes protendidas, porque os vãos são muito grandes dentro dos laboratórios, os vãos livres são muito grandes e as lajes precisaram ser protendidas. Aí tem essa questão que eu lhe disse, dos cantos ficarem aparentes, mas pelo valor final,
o engenheiro que foi o projetista e quem fez o orçamento, ele optou por fazer por esse método, entendeu? Rafael, mas por exemplo, supomos que eu queira construir só um duplex, seria viável economicamente e essas fábricas de pré-moldados, elas atendem esse padrão pequeno, por exemplo, um pilar 15 por 20, sei lá. Elas atendem qualquer coisa, elas atendem desde o piso intertravado até o poste. Agora, a viabilidade econômica, na questão de estruturas, sim, você pode ver pelo valor que você está vendo aqui nessa planilha. Que para galpão industrial, por exemplo, a gente pagaria hoje, aqui no Rio Grande do Norte, R$ 799,84 por um metro quadrado construído, e para uma casa duplex de padrão normal, que seria R8, a gente pagaria R$ 1.440,84 por metro quadrado de área construída. Então, se você pegar esses 799 e dividir por 1.440, dá quantos por cento de economia? Não, mas assim, a minha dúvida é porque, por exemplo, essa tabela aí de padrão de galpão industrial, eu imagino que seja uma obra grande, né? Aí quando eu Não, trago, não. não? Não, é porque ele chama galpão industrial pela metodologia construtiva, não é pelo porte da obra, não. Se você for na Mossoró Pré-Moldados, vocês vão ver que a única exigência que eles fazem para o cliente é que você traga o projeto, e que, inclusive, se o cliente quiser, eles montam a estrutura, e eles preferem montar porque eles têm o acompanhamento técnico do corpo técnico deles. O cliente trazendo o projeto pode ser de qualquer coisa, eles fabricam aquelas estacas de cerca que nas fazendas utilizam-se para fazer cercas, eles fabricam piso intertravado, fabrica poste, fabrica viga Gerber, eles só não trabalham ainda aqui em Mossoró com estruturas pré-fabricadas protendidas, que aí, quando a gente foi executar ali na UFES, a gente teve que trazer a empresa contratada, contratou uma empresa de Recife para vir executar a estrutura pretendida aqui na UFESA, porque foi o local mais próximo que eles acharam. Então, assim, não se apegue à tipologia do nome, se apegue à metodologia construtiva pelo valor, entendeu? Certo. E outra dúvida que eu tenho, o pilar, ele já vem fabricado junto com a fundação ou é só encaixado com a fundação, o pilar? São dois elementos, o pilar é um e a fundação é outra. Aí você, geralmente ele é locado com a topografia por causa da questão da excentricidade, para você não perder o centro da fundação. Então, a fundação você compra e o pilar você compra para encaixar na fundação. E seria possível também eu comprar só a fundação e construir em cima dessa fundação ou não tem como encaixar a armadura? Com certeza é possível, sim, certo? Tem como encaixar, é só você, na hora que for encomendar, você avisar que você quer construir da fundação para cima com estrutura de concreto armado convencional. Aí você especifica lá no projeto de estruturas qual é as dimensões da espera, não é, do aço do pilar que vai ficar passando, para você poder fazer o encamisamento do seu pilar na fundação, na hora que você for modelar a sua estrutura de concreto armado convencional. Gostei, viu? Já vou procurar a empresa aqui no Ceará. Tá certo. Então, pessoal, assim, o que é que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero fazer um enquadramento, certo?
A residência unifamiliar de 65 metros quadrados, a gente disse que era padrão residencial, ela é padrão baixo, normal ou alto? Os donos do projeto, por favor, me diga aí. Vai Quais são os ficar tipos? como padrão normal, né? Padrão normal, certo? Aí qual é o valor do metro quadrado de área construída da sua residência, de acordo com essa planilha? Seria 1.718,95. E qual vai ser o valor total da construção da sua casa? Vai ser igual aos 1.718,95 vezes os 65 metros quadrados de área construída. Confere? Deu quanto, pessoal? Deu 111.731. Vixe Maria. Isso para você construir aqui no Rio Grande do Norte, certo? Isso aqui ainda não é o valor final da sua obra, não. Isso aqui é o valor global, certo? O valor final vai ser isso aqui mais o BDI, que é bonificação por despesas indiretas, que é para cobrir aqueles custos do escritório central, pagar o salário do engenheiro, pagar o prolabore do construtor, comprar os vales de transporte para dar para os funcionários, comprar as cestas básicas, comprar as fardas, as luvas, as botas, pagar os exames dos trabalhadores, tirar o lucro da empresa, certo? Então, pessoal, vamos dizer que a sua casa seja uma obra pública. Acrescente sobre esse valor 25%, que é o BDI que a gente utiliza atualmente aqui na UFESA de Mossoró, de Pau dos Ferros e de Caraúbas. Deu quanto? Aumentou quase 29 mil, aí o total ficou 139.664. Quase 140. 139.664 664. reais. Pronto. Agora eu queria que vocês verificassem o valor para construir essa mesma casa no Ceará, sem BDI e com BDI, me dissesse para eu anotar aqui. Quem tá com o Kobe do Ceará? Vocês querem que eu abra aqui? Eu fiz, professora. Eu peguei o de fevereiro, no caso, né? Pronto, pode ser. Fica 105.777. Por isso Sem que eu amo o VDI. Ceará, é mais barato. 777, 777. Aí mais sem 20. BDI. Agora, Isso. pronto, por que que no Ceará se torna mais barato construir do que aqui no RN? Vocês sabem que no Ceará tem a Companhia Siderúrgica do Pecém, não é? Sim. Uma boa parte do aço utilizado no Brasil e no mundo é produzido nessa companhia siderúrgica. Então, esse aço produzido aí na CSP 100 é um valor para vocês comprarem aí no Ceará, e aqui para o Rio Grande do Norte é outro valor. Por quê? Porque para ele sair daí e chegar aqui no Rio Grande do Norte, a gente paga impostos estaduais aí e paga impostos estaduais aqui, incidentes sobre o valor do produto. Então, essa diferença de preço construtivo, um dos motivos é essa questão do aço. No Ceará é mais barato, porque o aço no Ceará, por exemplo, como ele é produzido aí, é para ser mais barato do que aqui no Rio Grande do Norte. Um dos motivos é esse. E com BDI, ficou quanto o valor final? Fica 132.222. Pronto, agora eu queria que da mesma forma vocês fizessem na Paraíba.
Deu quanto na Paraíba? Tem alguém fazendo que não baixou? Eu vou botar aqui a planilha da Paraíba para vocês. Essa é da Paraíba. Sim, tá aqui, é da Paraíba. Deu quanto na Paraíba, pessoal? Tá aí a planilha. Sendo que lá é R$ 1.468,92 um metro quadrado de área construída para uma residência R1 padrão normal. Professor, repete o valor que eu não entendi. Mil- Não tô conseguindo. R$ 1.468,92. Dá 94.829. Eu vou morar na Paraíba, que é mais barato construir. R$ 829. 94.829. Certo. E com o BDI? 118.537. Pronto, aí uma outra coisa, pessoal, que reflete também sobre o preço é a questão da mão de obra. Provavelmente, na Paraíba, pode ser que a mão de obra seja mais barata do que aqui no Rio Grande do Norte e do que no Ceará. Vejam bem, uma das questões que a gente sabe é que o valor final da obra é até 40% do valor final da obra é o custo que você vai ter com a mão de obra. Então, se a mão de obra for mais barata, a construção sucessivamente vai ser mais barata. Agora, eu queria que você fizesse quantos por cento é mais. Quantos por cento é mais barato construir no Ceará do que no RN? E quantos por cento é mais barato construir na Paraíba do que no RN? Sempre usando o RN como referência, que é o local que a nossa universidade está localizada. Você pega os 105.770, os R$ 132.222 do Ceará e divide pelos R$ 139.664 do RN. 139 e o que você falou? R$ 139.664. É o 0,94. Então, é 6% mais barato você construir no Ceará, não é? Isso. E na Paraíba? Na Paraíba, você me disse que o valor final é 118.537 com BDI, né? Aí você pega esses 118.537 e divide pelos R$ 139.664 do Rio Grande do Norte. Dá 0,84. Menos 1. Deixa eu ver aqui. 0,84, então vai dar 16%, né? 16%, mais, ó, é um valor bastante considerável. É mais barato 16% você construir na Paraíba do que no Rio Grande do Norte. Então, pessoal, é esse o entendimento. Oi? Se a gente construir lá em rodinhas e trazer a casa, porque... Né? Vale a pena, viu? Pessoal, então esse é o entendimento do método do CUB, que é o método da estimativa preliminar de custo. Agora eu vou interromper aqui o compartilhamento que eu quero falar com vocês. Eu vou cadastrar no CIGA essa tarefa, certo? Geralmente eu peço ela individual, mas eu vou pedir no grupo.
Então, na próxima aula, no início da aula, eu vou explicar a vocês novamente como é a tarefa, mas quem quiser já pode fazendo. Eu vou cadastrar e vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar o projeto arquitetônico de vocês, aí vão calcular quantos por cento vocês vão gastar para construir aqui no Rio Grande do Norte, que é o local onde a nossa universidade tem sede. Aí vocês vão acrescentar 25% de BDI, que é o valor que a gente pratica hoje na UFESA. Aí vocês vão ver qual é o valor final da sua obra no RN. Aí, feito isto, você vai fazer para o Brasil todinho, certo? Todos os estados que têm cadastrado no CEBIC. Aí, se não tiver o CUB de março ainda publicado, você usa o de fevereiro. Se não tiver, use o de janeiro, até você achar o CUB mais recente, certo? Algum CUB vai ter que estar publicado lá. Aí, vocês vão fazer isso para o Brasil todinho. Aí vocês vão fazer uma análise comparativa com o estado do Rio Grande do Norte, sempre com o estado do Rio Grande do Norte, quantos por cento é mais barato ou quantos por cento é mais caro construir no estado que você está calculando naquele momento. Por exemplo, vocês vão ver que Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente por dois motivos, pela escassez de material e da mão de obra, vai ser mais caro construir por lá, certo? A mão de obra, além de ser, por ser mais escassa, é mais cara, então é mais caro construir por lá, vocês vão ver quando vocês estiverem fazendo o cálculo. Aí vocês vão fazer tudo isso numa planilha do Excel de acordo com o projeto arquitetônico de vocês, que vocês vão utilizar na disciplina, certo? Que é a tarefa 1. Aí vão me enviar pelo SIGA na data que vai estar cadastrada lá, e no dia da apresentação da atividade avaliativa da unidade 1, é uma das atividades que vocês vão apresentar na avaliação. Vocês vão apresentar o projeto arquitetônico, vão apresentar o CUB, aí vão apresentar a planilha detalhada e a composição de custos de alguns itens da planilha detalhada, eu vou dizer qual é e vocês vão me apresentar no dia da apresentação da atividade avaliativa da unidade 1, certo? Mas eu vou falar novamente sobre a tarefa 3 na nossa próxima aula. Vocês têm alguma dúvida sobre o método do CUB? Porque a gente não vai mais trabalhar sobre ele. Vamos começar no outro tipo de orçamento na próxima semana. Professora, sobre o método não, mas sobre a atividade. É para fazer o RN, comparar com o resto do país, Do né? Brasil, Pronto, tá certo. Aí você bota, eu vou escrever tudo direitinho no SIGA, mas você vai colocar sobre o valor global da sua obra 25% de BDI, mas eu vou dizer no SIGA, certo? E próxima aula, antes da gente iniciar a aula, eu apresento novamente a tarefa para vocês. Tá bom? Show. Lembrando, pessoal, que a nossa nota, não é? Uma parte é a apresentação, uma parte é a entrega das atividades. Então, vocês vão ter duas tarefas cadastradas sobre o mesmo assunto. Uma individual, que é a que vocês vão estar apresentando na sala de aula, no dia da avaliação, e a outra em grupo, que é a que vocês vão estar me enviando no SIGA, certo? Igual a gente fez na disciplina Tecnologias. Quem não puder participar da apresentação no dia da avaliação, eu recomendo que peça reposição, para não ficar com a nota bastante prejudicada. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta sobre o assunto? Lembrando que quem quiser tirar alguma dúvida ou quiser me apresentar alguma coisa, deve mandar um e-mail para mim até hoje à noite, porque o nosso horário de atendimento é na quinta-feira de manhã. Aí eu respondo dizendo a data, o horário que a gente vai se reunir e o link. Ok? Oi, Ian. Eu tenho só uma pergunta, porque João mandou no e-mail com o nome do grupo um projeto para saber se dava certo o que a gente mandou.
Aí era só mesmo para saber se a senhora deu uma olhada se podia ser ele. Como é? Eu não entendi. O projeto, não, pronto, eu não olhei não, e realmente, pessoal, não vou ter tempo de olhar assuntos que vocês me enviem no e-mail. Se vocês quiserem me apresentar o projeto amanhã, aí vocês me mandam um e-mail hoje, aí na hora que eu marcar, 10h15, aí vocês me apresentam o projeto e eu digo, dá certo por isso ou não dá certo por esse motivo. A gente analisa junto, tá bom? Tá bem, obrigado. Por nada. Mais alguma coisa, pessoal? Então, pessoal, Não. nada mais tendo para hoje. Eu agradeço a presença de vocês e estamos juntos próxima semana, se Deus quiser. Beijo. Tchau, professora. Tchau, Obrigado. tchau, tchau. Beijinho. Tchau, professora.